começando mais um Talk to Imigrantes.ca. Se você está nos vendo aí pelo YouTube ou nos ouvindo por qualquer outra plataforma de áudio, já deixa seu like para a gente chegar a cada vez mais pessoas e crescer. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Marília Paz. Seja bem-vinda. Obrigada. Antes da gente começar as perguntas e qualquer outra coisa, eu queria fazer uma pequena introdução, se você me der licença. Vai, fundo. A Marília chegou aqui no Canadá exatamente como eu, acompanhando o marido que veio com uma job offer e, por coincidência ou não, para a mesma empresa que o meu. A gente teve a felicidade de trocar, né, ideia conforme o processo foi acontecendo. Quando a gente chegou aqui, a gente também teve a felicidade de se encontrar e de bater, de acabar surgindo ali uma amizade. E eu queria primeiro começar dando essa dica para você que já imigrou, que está imigrando. Tudo isso que eu falei para contar que a gente fez um laço aqui. E isso faz muita diferença na vida do imigrante, ter laços, ter pessoas para compartilhar, para conversar, né, para ir criando, né, sua rede de apoio aqui nesse país que você ainda não conhece nada, não conhece ninguém. Então aí falei um pouquinho da gente e agora a Marília vai contar dela. Má, me conta. Quem é você? De onde você veio? Se apresenta um pouquinho pra gente. Então, tá bom. Eu sou a Marília. Eu vim com meu marido A gente morava em Porto Alegre, mas na verdade sou de Santa Rosa, lá no interior do Rio Grande do Sul, pra quem não sabe onde é que fica. Vocês vão perceber o sotaque aí? Vai dar pra ver que, né, já puxa um pouco. Então, a gente morava em Porto Alegre, eu sou médica, eu trabalhava lá no hospital, lá em Porto Alegre, e, enfim, a gente veio parar aqui meio na euforia, assim, foi um processo bem rápido, assim, da decisão até a gente vir, comparado com a média, eu acho, assim, porque a gente decidiu e vamos, assim. E como que foi essa decisão? Você já queria fazer há muito tempo? Alguém te convenceu? De onde veio, assim? Não, a gente sempre conversava sobre morar fora. Tipo, sempre surgia assim, a gente tava caminhando, nossa, imagina, onde é que a gente moraria, né? Pra que país a gente iria, que legal que ia ser. Porque a gente sabia que a gente não ia ficar em Porto Alegre, porque, enfim, não fechava muito com a vida que a gente queria ter, a cidade, assim. Prazo, né? A gente queria morar numa casa, num local, assim, um pouco mais tranquilo. Eu sei que teria como lá, mas não batia muito, assim. Então, e aí a gente conversava, mas em função de que eu teria que revalidar o diploma, que seria um processo demorado, que eu teria que fazer um monte de prova. Eu disse, eu não tenho paciência, sabe? Eu já devia ter feito isso logo que eu me formei, agora já não dá mais. E aí a gente foi só falando sobre, assim. E aí quando chegou a pandemia, que eu tava trabalhando na emergência, aí eu comecei a repensar as coisas, sabe? Do jeito que a saúde foi tratada, isso me deixou um pouco, assim, decepcionada. E aí eu disse, olha, acho que dá pra gente se mudar. Você tinha acabado de se formar, né? Eu tinha, na residência, sim. Eu tinha feito a minha residência e aí eu me formei em fevereiro e aí em março eu comecei a trabalhar na emergência e já começou a pandemia, já na largada, assim, um mês depois já tava aquela confusão. E aí eu disse, olha, eu acho que dá pra começar a procurar alguma vaga, se tu conseguir um emprego, a gente vai, né? E aí eu vou ver se eu sigo, se eu acho outra área, se eu revalido, enfim. E então ele começou a procurar, e aí eu acho que no mesmo ano ele já começou a fazer algumas entrevistas, ele pegou a Van Hack, né, pra ajudar. E aí foi isso, dele entrou no processo ali da Headspace e já disse, olha, foi contratado. Então, assim, vocês não pensaram em outras possibilidades de imigração? Foi meio que, vamos tentar essa e já foi de cara? Foi. A gente tinha, assim, pré-requisitos, né, que a gente, na hora de escolher. Sim. O primeiro que barrava tudo tem que ser inglês, porque como se eu tivesse que revalidar e tal, é a língua que eu já falava, eu não ia aprender uma terceira língua para daí aprender a medicina naquela língua para daí, né,
E querendo ou não, a gente já, dentro da medicina, já lê coisas em inglês mesmo do Brasil, sabe? Então já tá assim mais dentro. E aí eu disse, não, tem que falar inglês. E aí, Londres a gente meio que descartou, aí a Austrália era muito longe, daí Estados Unidos era, né, mais difícil conseguir imigração, né? E aí, Canadá. Daí foi assim, tipo, tá, vai ser Canadá, então. E aí, que por sorte ele conseguiu, né? Sim. E a Marília tá falando um pouquinho que é médica no Brasil e tal. Em algum momento você pensou assim, porque, enfim, carreira de médica, né? Tinha tudo pra ser um sucesso, tinha tudo pra crescer cada vez mais. A gente sabe como que é carreira no Brasil. Em algum momento você falou, putz, acho que é melhor não. Deu pra trás, assim, achou que não ia dar certo. Sim, passa todos os dias. Todo dia. Uma coisa que me ajudou, que naquela época eu tava ainda fazendo terapia, eu não tinha passado na residência, então eu tava em transição, assim, em conflito. E aí, quando a gente surgiu a ideia de se mudar, eu disse, não, eu vou precisar trabalhar isso, porque senão eu vou ter um ataque, né? Sim. E aí, ela me questionava assim, porque eu falava, eu não teria problema em trocar a minha profissão. Se eu achar alguma coisa lá que eu goste, porque eu nunca parei pra pensar em outra coisa que eu faria. Sempre desde o início foi isso, e aí tu tem que focar, vestibular, enfim, então minha vida foi focada pra isso. Mas eu tava aberta, só que aí ela falou assim, tá, mas olha todo o trabalho que tu teve até aqui, todos esses quase, acho que 8 anos, enfim, de estudo, dedicação, pra te se formar no que tu queria. E por que tu não tenta revalidar, né? Tu tá disposta realmente a largar isso, a deixar pra trás e não investir? Isso antes de vir até? Antes de vir, quando a gente tava conversando, o Thiago no processo, e aí realmente eu pensei assim, eu não sei que outra coisa eu faria e eu não sei se eu tô disposta já a desistir, porque ainda é uma coisa que eu quero fazer. Sim. Então eu disse, não, tá, então eu vou me dar um tempo de adaptação logo que a gente chegou, né? Eu não corri pra fazer as coisas, eu dei um tempo pra ver se a gente realmente gostou do lugar e ia ficar. Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Faz 1 ano e 3 meses. É 3 meses? Acho que é isso. 2 meses? Tipo isso. Tipo isso. E aí foi isso. Daí agora eu tô Tá no processo. no processo. Pra revalidar o diploma. E como tá sendo esse processo pra você? É estressante. Né? Muito, muito, muito. Por conta das provas, é muito difícil. É difícil e é porque é muita coisa envolvida, assim, é o estresse com as provas. E aí não é só as provas, porque aqui no Canadá, pra poder trabalhar como médico, não basta só se formar que nem é no Brasil, que tu sai da faculdade já pode, né, fazer o que quiser. Aqui não, tem que fazer residência. Só que as vagas aqui são separadas, canadenses e imigrantes. Né? Quem fez faculdade aqui e quem fez fora. Como se fosse uma cota, né? Como se fosse uma cota. E aí, então, quem fez fora tá concorrendo, todo mundo que fez fora tá concorrendo para aquelas poucas vagas, porque as faculdades aqui tem pouquíssima vaga e tem poucas faculdades com medicina aqui. Então, isso dificulta muito, assim, principalmente para quem quer especialidade mais específica, assim, cirurgia plástica, neurocirurgia, essas coisas assim. Pouquíssimas vagas. Então, uma coisa que eu já sabia que talvez eu teria que fazer era trocar minha área, né? Ir para medicina da família, que não era minha área no Brasil e que aqui é o mais fácil para quem vem de fora. Mas né? tem mais vagas, que é mais abrangente, né? E acaba às vezes sobrando vaga dos canadenses, porque tem o processo de entrar na residência. A primeira fase, se sobra vaga, eles abrem, aí todas as vagas que sobraram para todo mundo. E a medicina de família não é a escolha dos canadenses, de quem faz aqui, né? Eles consideram como uma última opção, enfim, por ser mais fácil. E por ganhar menos comparado com as outras, né? Então acaba sobrando vaga. E aí... Vai ser sua escolha principal. Vai ser a minha escolha. E também é um processo, assim, muito caro, né?
além de trabalhoso, de ter que estudar muito, é muito caro, né? Não é pra todo mundo. Não. Quem pensa em fazer isso, a primeira coisa é ver se realmente quer passar por tudo isso, né? E juntar dinheiro, porque as provas são muito caras, né? Tudo que tem que se inscrever tem uma taxa, né? Para se inscrever no site de cadastro inicial para tudo tem que pagar uma taxa, daí a primeira prova é outra taxa. Então é tudo, né? E enfim, é bem caro. Sim, é muito caro para quem... Enfim, dá pra dar um Google aí e você vai achar bem fácil os valores. Mas o valor é bem alto mesmo, né? Não é uma coisa... Não, Enfim, sai sei lá, somando tudo quase uns, não sei, chutando por alto, assim, uns $10 mil. Muito, muito alto. Complicado. Bom, você... Perguntei se você pensou em desistir. Você pretende revalidar seu diploma. Pra quem não sabe, vou mudar um pouquinho de assunto, já que a gente falou um pouquinho da medicina. A Marília é mãe da Kira, que é uma fofura. Eu não lembro qual que é a raça dela. Maltês. Uma fofa. Ela é pequenininha, branquinha e nervosa, bravinha. Bravíssima. A mais fofa do mundo. E a Kira veio junto com eles aqui pro Canadá, já era de vocês, né, lá no Brasil, e ela veio junto. Como que foi trazer ela? Isso foi outro estresse, né? Sim. Porque isso foi outra coisa que a gente pesquisou também, né? Um local que seria fácil a gente levar ela, que não teria tanta burocracia, porque sem ela a gente não viria. Então esse foi um ponto ali antes de saber exatamente para qual país ir. Nas pesquisas dos países já entrava se era possível levar o animal de estimação junto. Legal. E assim, é aquela burocracia, né? Precisa da vacina da raiva, precisa de atestado do veterinário, preencher uma papelada que um setor lá do aeroporto emite, e tudo com prazos pequenos. Por exemplo, o atestado veterinário tem um número X de dias, acho que é 2 dias antes da viagem, assim, é pouco tempo. Uma coisa que você não consegue fazer com antecedência, de deixar tranquilo, né? Não. E a vacina da raiva tem que ter um tempo também antes, não pode fazer muito em cima da hora, acho que é 1 mês, se não me engano, agora não me lembro bem. Mas então tudo tem prazo, né? E aí, como a gente estava naquela função de que ia se mudar e aquele estresse com tudo, né? A mudança, a gente disse, vamos contratar uma empresa que vai nos ajudar. E aí a gente contratou a Pet Friendly. E aí eles fazem... É uma empresa brasileira? É uma empresa brasileira, acho que eles são de São Paulo, se não me engano. E eles daí tem uma consultoria que eles dão dicas de como fazer, como treinar, porque tem que treinar, porque ela tem que ficar dentro da caixinha o voo inteiro. Porque no caso da Kira, por ser pequenininha, ela ainda foi em cima na cabine, né? Isso, se eu não me engano é até 10 quilos somado o cachorro mais a caixinha, pode ir em cima. Só que ele tem que entrar dentro da caixinha, das medidas da companhia aérea, daí varia, né? E ele tem que poder dar uma volta inteira dentro da caixinha. Então ele também não pode ser leve, mas muito comprido, porque senão ele não consegue se mexer ali dentro. Porque na teoria o cachorro tem que ficar embaixo do banco da frente, o voo inteiro fechado na caixinha. Tem exceções, assim, que a gente vê, que tem gente que, dependendo de quem está trabalhando no avião, deixa pegar o cachorro no colo durante a noite, assim, ou botar a caixinha no colo. Mas, assim, a regra é que não pode, que ele tem que ficar no chão. Então, tem que treinar. E daí, esse foi o estresse de treinar ela para ela ficar dentro da caixinha, fechada. Então, a gente comprou a caixinha muito tempo antes, começou a treinar ela. E aí, um pouco antes da viagem, ela já estava dormindo dentro, fechada, a noite inteira para ambientar. E aí, essa empresa, eles nos auxiliavam nisso, no que podia trazer, o que não podia trazer, né, na questão das vacinas. E eles faziam a papelada pra gente. Então, eles foram no aeroporto, pegaram o papel, nos mandaram, a gente preencheu. E eles fizeram tudo, inclusive eles viram a passagem dela. Porque ela precisa de uma passagem, é um valor menor, mas enfim, é uma passagem.
E tem uma quantidade de pets por voo, né? 3 ou 4 por setor, assim, né? Se eu não me engano. E acho que tem companhias que acho que deixam ir em outra classe que não é econômica, mas é bem raro e não é muito fácil, assim. Ela disse assim, eu não recomendo comprar porque pode chegar lá e eles barrar e aí vocês estão ferrados, né? Então, e aí você tem que comprar a nossa passagem. Daí depois que compra a nossa, liga para perguntar se dá para botar o cachorro no voo e daí compra dela. Então é toda uma etapa. E isso tudo misturado, que o nosso processo foi muito parecido. E a gente meio que tinha uma previsão e essa previsão foi meio errada. A gente teve que estender alguns meses, né? Então a gente estava naquilo, vai sair, não vai sair? Quando a gente vai, a gente não tinha uma data, a gente tem que ir até dia tal, o visto tá aprovado, a gente comprou passagem para tal dia. A gente tava vivendo na emoção. Eu e o Bruno, a gente comprou passagem, tipo, para 15 dias já, pra frente, assim. Visto saiu, daqui 15 dias estamos indo pro Canadá. Mas foi assim, na hora. A gente comprou a passagem sem ter saído do negócio. Eu lembro. Foi, tipo, assim, vamos comprar, depois a gente vê. Eu lembro disso. O Bruno falou, o Thiago falou que já comprou as passagens. Eu falei, meu Deus. Mas era por causa da Kira, que a gente ficou com medo de não conseguir. Porque naquela época, no meio da pandemia, tinha bem poucos voos, né? E eles enchiam muito rápido. E aí eu disse, olha, nós vamos ter que comprar, senão a gente vai ficar sem passagem, porque daí se sai, daí a gente não consegue viajar, nós vamos ficar presos no Brasil. Sim, porque ainda tinha tudo isso. A gente veio final de 2021. Final de 2021, entre final de novembro. Final de os novembro. 4 vieram. Então era ainda aquele negócio do Covid, ainda tava, principalmente aqui, ainda tava bem restrito. A gente ainda usava máscara, várias coisas. Sim, então tava tudo reduzido, tudo complicado. Esse foi o problema. Eu imagino. Vamos falar de um outro assunto, Má, que você até comentou sobre o inglês. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu inglês. A Marília tem um inglês bom, eu considero muito bom, mas você tem um histórico. Sim. Sua mãe é professora, você deve ter estudado inglês há bastante tempo. Como que foi sair do Brasil? Você já tinha tido experiências em outros países? Como que foi chegar aqui e falar inglês? Sim, então minha mãe e minha Dinda são professoras, elas têm uma escola. E então eu fiz inglês desde sempre, né? Até eu me formar na escola, eu tava fazendo inglês. E aí o problema foi depois, né? Porque manter é mais difícil, né? Então depois que eu saí de casa, me mudei para manter o inglês. Fica mais difícil. Não é uma coisa que estava no seu dia a dia mais, né? Não, principalmente falar. Eu acho que ainda falar é mais difícil, né? Porque ouvir ainda, escutar música, ver filme, né? Ler algum livro. Mas, então, esse foi um dos motivos porque a gente veio parar aqui, né? Que precisava falar inglês, porque era uma coisa que já estava na rotina, né? Mas o máximo assim que eu fiz foi no início da faculdade, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, a minha mãe ia levar um grupo de alunos para a Austrália, para eles ficarem 3 semanas, se eu não me engano, lá estudando inglês. E aí ela me convidou para ir junto, como eu ia estar de férias. Ela disse, tu não quer ir junto, né? Te incluo aqui. Legal. E aí tu conhece a Austrália, né? Relembra o inglês. E aí eu fui junto, então esse foi, né, a experiência fora, assim, que foi o mais recente que eu tive antes da gente se mudar, que foi o maior tempo que eu fiquei. E aí, claro, aquilo acendeu aquela vontade, né, de ficar num lugar que fala inglês, num lugar fora. Mas... E você achou que foi muito diferente quando você chegou aqui? Como que você se sentiu com relação a isso? Você falou, tá tranquilo, acho que é o que eu sei mesmo, ou você teve um baque ali? Tem aquela coisa do cérebro acompanhar o que está acontecendo, né? Que eu acho que demora um pouco, assim, na hora da chegada, assim, né? E acho que aqui o que dificulta se acostumar é o fato da gente não precisar ter contato com as pessoas, né? Como eu não estou trabalhando, eu não converso com ninguém, e aí quando vai no mercado não precisa conversar com ninguém. Sim, dentro de casa nós dois somos brasileiros, falamos português, né? Então acaba não treinando. Então eu sinto que ainda
demora um pouco, assim, pro cérebro pegar no tranco, sabe? Eu Sim. ainda me atrapalho um pouco, enfim. Mas, claro que ajuda já ter estudado, até eu vejo que eu não tenho tanta dificuldade de entender o que as pessoas falam, é mais na hora de falar mesmo, de fazer a conexão da língua, né? De virar a chavinha, né? Ops, agora é inglês. Virar a chavinha. Mas... Isso que você falou é uma coisa muito interessante, não sei se a galera sabe, mas se a gente for pensar no nosso dia a dia aqui, pelo menos o meu, acho que o seu também, porque a gente não trabalha fora aqui, a gente trabalha em casa, né? Acaba ficando só falando português. Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente não fala quase. A gente vai no supermercado, você não precisa nem passar no caixa que tem a pessoa. Você passa no self-checkout lá e não fala com ninguém. Então meio que você consegue ali viver aquela vidinha ali do dia a dia sem falar com ninguém, numa boa, né? Isso. E aí é difícil mesmo. Eu, vira e mexe, já me peguei pedindo desculpa sem querer no elevador. Porque você tá tão automático falando em casa em português, tudo em português, fazendo as coisas em português. Aí você tá ali no elevador dentro do seu prédio, você fala, desculpa. Putz, eu já me peguei umas 3, 4 vezes fazendo isso. Aí eu lembro, putz, a gente não tá acostumado, né? E é bem isso, a gente não encontra ninguém, entre nós é só português, então, né, demora assim um pouco, acho que, claro, quando começar a trabalhar fora, enfim, daí o negócio vai... Fica um pouco mais fluido, né? E você fez alguma aula em específico, alguma preparação antes de vir ou você se sentia mais confiante? Não, antes de vir pra cá, não. A gente fez o IELTS, né? Porque a gente tinha feito perfil no Express Entry, daí pra ganhar mais ponto, enfim, a gente fez. Mas aulas, assim, pra vir pra cá, não. A gente veio no que tinha. Você chegou a estudar pro IELTS ou você só fez? Não, eu dei uma estudada, fiz uns simulados, porque fazia um tempo que eu não exercitava, então precisava dar aquela... E pra prova é diferente, né? É diferente, não é que nem o dia a dia. Mas sim, daí eu dei uma estudada. Sim. E o que você tá achando, assim, no Canadá? Faz um ano, mais ou menos, que você tá aqui. Como que tá sendo? Era isso que você esperava? Você se surpreendeu com alguma coisa? Sim, com o lugar que a gente veio, né? Eu me surpreendi muito. Eu acho que eu queria falar isso também, além de você me responder a minha pergunta, falar um pouquinho de Halifax, porque ultimamente vem muitas pessoas me perguntar, mas o que você tá achando de Halifax? Talvez tenha algumas, não sei, deve ter uma movimentação aí na internet, às vezes eu sinto que tem, falando que Halifax não é legal, que é uma cidade muito pacata e tudo mais. E as pessoas às vezes vêm pedindo minha opinião mesmo. O que você acha? Você tá aí, o que você me fala? Porque tem aquele lance de, parece que aí não tem tanto emprego e tudo mais. Tem uma parte que eu não consigo falar, que é essa parte do emprego e tal. Foge um pouco do meu dia a dia. Mas fala também sobre a cidade, o que você tá achando? Nossa, eu me surpreendi muito com Halifax, porque quando a gente pesquisou, quando a gente estava no Brasil, pelo número de habitantes, pelo tamanho, a gente pensou, putz, né, a gente mora em Porto Alegre, vai ser uma diferença grande, a gente está indo para um lugar bem menor, uma cidade pequena, né, não é Toronto, não é Montreal, enfim, não é Vancouver. Mas era mais ou menos o que a gente queria, a gente, né, claro que quem que não quer ir para Toronto, né? Sim. Mas assim, a gente queria, pensando no futuro, né, no que a gente quer, morar em casa, enfim, a gente precisava que fosse um lugar menor mesmo. E eu gosto muito de Halifax, assim, eu acho que é uma cidade que ela é pequena, mas ela tem tudo que precisa, ela tem vida noturna, ela tem, né, lugar para fazer festa, ela tem um monte de barzinho lá no centro, o centro de noite, mesmo no inverno, é cheio de gente, é agitado. E no verão, né, enfim, toda aquela movimentação de gente, né, os cruzeiros, enfim. Então, eu gosto de morar aqui. Claro que não é uma cidade grande. Quem quer, né, morar numa cidade grande, não adianta vir pra cá, porque não vai ser o que a pessoa quer, né? Mas eu gosto bastante. Eu acho que tem essa vida tranquila de cidade pequena e ao mesmo tempo tu encontra tudo que tu precisa e consegue ainda, né, a vida noturna, assim, tá boa pra mim, né? A gente não sai muito, né? A gente não sai muito, mas a gente mas até que mas aproveita. Tem lugar,
é difícil comparar com o Brasil porque é muito diferente. Porque assim, igual você falou, Porto Alegre é muito maior do que aqui, se a gente for pensar na quantidade de habitantes e tal. Porém, aqui eu penso que tem uma estrutura de cidade no sentido de supermercados e coisas desse tipo que às vezes nem Porto Alegre tinha. Não, com certeza. Eu acho que é difícil a gente comparar porque até as cidades pequenas aqui, não tô nem falando de Halifax, cidades menores, tem uma estrutura básica que eu acho que meio que toda cidade do Canadá tem, que é um supermercado, que é tipo, sei lá, um Walmart, um McDonald's. Tipo, no Brasil, pra você, eu que sou do interior de São Paulo, pra eu ir num shopping, a gente tem que andar no mínimo 1 hora. A gente tem que andar bastante quilômetros. Pra ir num McDonald's, você tem que andar bastante. Não se compara com o Brasil. Não dá pra pegar o número de habitantes daqui e comparar com uma cidade do Brasil e achar que vai ser a mesma coisa. Exato. Porque não é. Porque tem tudo. Tem a mesma estrutura que a gente tem numa cidade grande do Brasil. Por mais que seja menos pessoas e talvez o local, o tamanho seja menor, tem tudo, não falta nada. Sim, eu não sinto falta de nada, pelo menos. Não. É claro que não dá pra comparar com Toronto, é outra cidade. De certo, é que eu não conheço Toronto, mas assim, de certo são mais shoppings, tem mais opções de loja, mas não que aqui não tenha. Não, deve ser mais opções e aí talvez um centro maior para caminhar, enfim, mais bares, mais festas, mais... Exato. E com relação a emprego, apesar de eu não saber muito falar, eu acredito que, claro, que em Toronto tem mais vagas. É inevitável, é uma cidade maior, com mais empresas, com mais habitantes. Ela precisa, inclusive, ter mais vagas. Certeza. Então, é inevitável, as vagas lá tem mais do que aqui. Porém, eu acho que é isso. Uma pessoa que até gosta dessa parte, até pensa, sonha com uma cidade um pouco mais tranquila, mas que eu nem diria que é raro. É porque aqui no Canadá você consegue viver uma vida tranquila numa cidade grande. Uma cidade grande, sim. Né? E aí eu acho que eu posso aproveitar e te perguntar. A gente, você e eu, a gente não mora em Halifax, em downtown. A gente mora em Bedford, que é uma cidade vizinha de Halifax, que eu diria que está na grande Halifax, né? A gente está bem próximo de Halifax, 15 minutinhos de carro. Porém, é mais afastado. E o que você acha disso? Apesar de ter sido uma coisa que vocês já procuravam, um lugar mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu acho que no início é mais difícil, né? Quando não tem carro, a locomoção, porque aí depende de ônibus, né? Do horário do ônibus, enfim. Como a gente que chegou no meio do inverno, né? No início do inverno, na verdade, em novembro, era mais difícil quando a gente não tinha carro, né? Daí quer ir passear em algum lugar, tem que pegar o ônibus, daí às vezes é 2, 3 ônibus para chegar num local que é perto, né? Mas agora, com o carro, eu não vejo problema morar aqui, sabe? Porque é 15 minutinhos do centro, sabe? É tranquilo, dá pra ir e voltar. Então, assim, a gente consegue, né, aproveitar as coisas do centro e, ao mesmo tempo, se a gente que tem cachorro, né? Pra dar uma volta com o cachorro, né? Tem um monte de lugar pra caminhar aqui perto, é mais tranquilo, né? Tem os matinhos aqui ao redor, que é bonito. As trilhas, os lagos, aqui bem perto. Isso, então acho que essa é a vantagem de morar aqui, é que tu consegue chegar no centro bem rápido e tem essa parte tranquila para quando não quer, né? Até acho que quem tem filhos também deve ser bom, a gente não tem ainda. A gente não tem ainda essa experiência, mas a gente vê bastante criança na rua, que é uma coisa que eu acho que não tem a possibilidade no centro. Acho que lá, em função do movimento de carros, acho que fica mais difícil. Porém, é isso que você falou. Aqui eu sinto que a gente meio que tem que pegar carro para tudo. Se você tem carro, facilita a vida, né? Porque de ônibus você fica um pouco dependente daquilo, dos horários. A gente não consegue fazer uma farmácia de a pé ali na esquina, que é o que uma pessoa talvez no centro conseguiria. Claro. Porém, é uma vida tranquila, um lugar gostoso, não tem barulho, não tem muita gente, tem lugar ao ar livre para andar, caminhar, levar o cachorro. E é muito gostoso. E eu acho que o mais legal é isso. Tipo, pensando na cidade que eu morava, que era São Paulo antes,
eu não conseguiria viver uma vida tranquila assim e ter o centro tão perto de mim, a 15 minutos de carro. Não, com certeza. Eu acho que essa é a qualidade de vida que a gente meio que buscou. Isso, exato. Ter essa vida tranquila, mas ao mesmo tempo ter a estrutura da cidade grande ali do lado. Ali do ladinho. E é o que a gente quer. Era o que a gente queria, porque a gente também não quer se enfiar lá, né? Exato. A gente quer aquela movimentação, né? Exato. Então, acho que aqui a gente encontrou o que a gente precisava. Por enquanto, a gente não pensa em sair daqui, né? Não sei, no futuro não tenho como dizer, né? Se a gente precisar sair, enfim. Mas, por enquanto, a gente tá satisfeito. E se você fosse escolher, assim, uma outra cidade pra morar no Canadá? Pergunta difícil. Porque eu não conheço muita coisa. Mas é bom, porque pelo menos você não conhece nenhuma. Qual outra, assim, na imaginação, você escolheria assim de cara, sem pensar muito? Eu diria, assim, sem pensar muito. Bom, o que vem na cabeça é Toronto, né? O que é a coisa que a gente pensava quando a gente vinha, talvez. Mas eu também não moraria no centro de Toronto, porque daí não bate muito com aquela coisa que a gente quer, né? Então a gente teria que procurar talvez uma cidadezinha do lado, né? Daí, enfim, não sei. Mais ou menos no estilo aqui, né? É, mais ou menos que nem aqui, que tá perto do centro, mas uma hora. Talvez a gente iria pra Ontário, algum lugar em Ontário. Não sei. Quem sabe? Quem sabe? E aproveitando que a gente está falando de cidade, você destacaria algum ponto positivo e um negativo aqui de Halifax? Que você sentiu, assim? Positivo... Bom, positivo acho que é essa questão de englobar, né, a cidade pequena e a cidade grande, tudo no mesmo... E é uma vista muito bonita, tem muitos locais muito bonitos para visitar aqui perto, acho que isso é um ponto positivo. Negativo, que eu considero agora, pensando rápido, assim, acho que é a parte da saúde, que acho que ainda está tentando, né, tá correndo para alcançar o aumento da população que teve a região, né? Então, acho que isso ainda tá meio precário, né? Falta de médico, falta de enfermeiro, né? Enfim, de profissionais de saúde no geral, eu acho. E, então, acho que esse seria o ponto negativo. Não sei como é que tá o resto do Canadá também, né? Porque a gente não... eu imagino que tá parecido, mas eu vejo muita gente falando um pouco da saúde daqui também. Acho que é uma preocupação... Acho que talvez seja a principal preocupação, olhando assim pelas notícias, enfim, aqui da região, seja isso, assim. Sim. Acho que é isso. Acho que temos. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Pedir para vocês deixarem o like, mas enfatizo agora, deixem seu like, compartilha com quem tá vindo também, com quem é médico no Brasil e às vezes tem uma ideia. A Marília aí falou um pouquinho da experiência dela. E a gente se vê no próximo. Muito obrigada, Mar, por ter participado. Imagina. Tchau.